Vamos abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Vamos ficar de pé, por favor, com reverência à palavra, toda a igreja. Acompanhe do seu lado e veja se tem alguém em seu evangelho. Se houver, leia com esse irmão, com essa irmã, a palavra do Senhor. Mateus 26, versos do 31 até o 35. Todos acharam? Deixa eu só mudar uma coisa aqui, rapidinho. Não. Ok. Mateus 26, 31 ao 35. Vou ler. Então, Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de nenhum modo o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém, meus irmãos? Quero só que você preste atenção na declaração de Jesus no versículo 31. Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Por quê? Porque está escrito. Vamos orar? Feche os seus olhos aí no seu lugar. E eu queria que você pedisse ao Senhor, de todo o coração, falasse: Deus, fala comigo. Ministra a minha vida, que eu possa ouvir a sua voz através da vida do pastor. Que eu seja edificado nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, é com tremor e temor que nós agora estamos todos orando. Nós já temos ouvido a sua voz aqui nos chamando a te adorar, e agora ouvimos a tua voz chamando a te ouvir, ó Deus amado. Mas mais do que ouvir, nós precisamos viver aquilo que nós vamos ouvir aqui nessa manhã. Conhecimento sem prática, Deus, ó Pai querido, não tem nenhum valor. Então nós pedimos a Ti que o nosso coração seja como aquela terra boa, aonde a palavra vai cair, Senhor. E não haverá nenhum impedimento para ela. Por isso eu quero pedir que toda distração, eu quero pedir a Ti agora que todo ataque do inimigo na mente, no coração dos Teus filhos caia por terra, em nome de Jesus. Para que eles ouçam o Senhor falando aqui, ó Pai. Para que essa palavra produza muito fruto na vida da Tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Pode sentar, meus queridos. O título dessa mensagem é: somente a Escritura é fiel. Guarde isso no seu coração. E por que esse tema? Por que esse título? Porque na verdade o tema da pregação vai falar sobre a suficiência e a autoridade da Escritura diante da fragilidade humana. Quantos aqui reconhecem que são frágeis? Quantos aqui reconhecem que são instáveis? Eu tenho falado isso constantemente, irmãos. Nós somos um turbilhão de sentimentos.
Nós somos um turbilhão de emoções. Não são poucos os dias que nós levantamos felizes e deitamos tristes. Ou levantamos tristes e deitamos felizes. Não são poucos os dias que os nossos sentimentos oscilam. Pela manhã acordamos confiantes, adorando a Deus, fazendo o nosso devocional. E aí acontece alguma coisa ao longo do dia que nós já questionamos Deus. Ó Deus! Então, somos frágeis. E o que nós precisamos, como igreja, irmãos, eu sei que hoje nós estamos vivendo o boom das questões dos temperamentos. Está muito em voga isso hoje, né? A igreja evangélica vai surfando em muitas ondas. É da prosperidade, é do coach, e agora é dos temperamentos, onde tudo é justificável, porque afinal de contas é o meu temperamento. E a gente fica nessa coisa de emoções, mas o que nós precisamos olhar, e como eu falei para você, entender, porque somente a Escritura é fiel, porque ela se cumpre. Porque apesar de todas as coisas, e apesar até mesmo, irmãos, de uma disposição nossa, aquilo que a palavra de Deus diz vai se cumprir. O primeiro tema que nós vamos abordar nesse mês é o sola Escritura. O somente a Escritura. E eu sei que isso talvez pode até incomodar algumas pessoas. Eu sei que isso pode parecer para vocês assim, o pastor é preciosista demais. O que é esse negócio de tudo dele é base bíblica, é base bíblica, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Pastor, nós precisamos ser mais ecléticos. Nós precisamos ser mais assim, sabe, sermos uma igreja mais aberta às experiências. Somos. Desde que todas elas encontrem seu fundamento nas Escrituras. Porque se tem algo que é fiel, é a palavra de Deus. Perceba aqui, meu irmão, o apóstolo Pedro, quando ele ouve aquela sentença de Jesus, a sua resposta no versículo de número 33 é: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será? Eu pergunto para você, havia maldade nisso? Claro que não, meu irmão. É óbvio que não. Talvez um pouquinho de orgulho. Entende isso? Que todos nós aqui, em alguma medida, temos. Todos nós aqui, em alguma medida, nós lutamos contra o orgulho. Mas talvez tenha. Mas o que eu queria que você olhasse para esse texto é ver o desejo legítimo de Pedro. A manifestação legítima da sua fidelidade a quem? A Cristo. Porque veja bem, nesta noite eu serei uma pedra de tropeço. O que significa pedra de tropeço? Todos vocês vão cair. É isso que uma pedra de tropeço faz, sim ou não? Sim ou não? Nos leva à queda. Pastor, mas também a palavra de Jesus foi uma palavra um pouco dura. Eu queria que você entendesse aqui o contexto. O contexto é última noite de Jesus antes da cruz. Amém? Estamos na última noite. Aqui eles já haviam celebrado a ceia. Na verdade, a última Páscoa foi celebrada por Jesus naquele momento. Antes de celebrar a ceia, instituir a ceia, Jesus olha para Judas e diz para Judas: o que você tem que fazer, faça logo. Judas sai, e quando Judas sai, é aí então que Jesus institui a ceia. Judas não participa
da ceia. Amém, meus irmãos? Ele come a Páscoa, a ceia não. Porque ele não fazia parte da nova aliança. Ele era o traidor. Então, logo após Jesus, João mostra isso muito claro, faz um discurso lindo. E eles estão caminhando para o Monte das Oliveiras, cantando, diz o texto. Quando Jesus diz para eles, essa noite, todos vocês vão me trair. E aí Jesus está citando o quê? Porque ele fala o seguinte, veja bem, irmãos. Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está... Escute isso. Aonde é que Jesus está fundamentando a sua declaração? Aonde, queridos? Na Escritura. Sim ou não? Ele está dizendo, está escrito. E onde é que está escrito isso, pastor? Abra comigo em Zacarias, capítulo 13. Zacarias 13. Versículo 7. Já acharam? Ai, pastor, Zacarias. Se o senhor falasse qualquer outra coisa, mas Zacarias. O senhor tem certeza que está na Bíblia? Tem. Zacarias 13, versículo 7. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Ou seja, Jesus está usando, embora esse lema ainda não existisse, ele está identificando a sua missão. Aonde? Na Escritura. Somente o quê? A Escritura. Repete, somente a Escritura. Amém, meu irmão? E sabe o que é interessante a gente olhar para esse texto aqui de Mateus? Depois você lê ele todo. Mais de uma vez, Jesus vai dizer, porque está escrito. No momento em que ele é preso no Getsêmani, e que o Pedrão, apavorado, pegou lá a sua espada e vapo na orelha de Malco. O Senhor Jesus olhou para ele e falou assim, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Você acha que eu não poderia rogar ao meu pai e ele enviaria agora aqui 12 legiões de anjos? Mano, é anjo pra caramba. É muito anjo, é milhares e milhares de anjos. Mas Jesus diz assim para Pedro, como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim tem que ser? A preocupação de Jesus, irmãos, não é com o sentimento de Pedro. Compreenda isso. O compromisso de Jesus, irmãos, apesar... Vamos voltar aqui no texto de Mateus. Apesar da comovente declaração de Pedro, em dizer ao Senhor, ainda que todos, eu não. Essa declaração de fidelidade, eu estou contigo. Se ele estivesse falando pelo WhatsApp, Pedro mandaria para o Senhor aquela figurinha do tamo junto. Amém, meu irmão? Que a gente passa para um monte de gente. Muitas vezes para dizer, estou contigo. Estou contigo. Estamos juntos. Então, é isso que Pedro está falando, apesar de equivocadamente. Mas o que eu quero te dizer é que o sentimento de Pedro não anulou aquilo que a Escritura estabeleceu. Quem entende isso, diga amém, Jesus. É por isso, meus irmãos queridos, que nós não podemos, irmãos, abrirmos mão desse princípio na nossa vida. De somente o quê? Somente o quê? A Escritura.
Hoje, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, vergonhosamente hoje, muitas igrejas ditas evangélicas não estão falando nada sobre a reforma. E eu digo isso vergonhosamente, como eu falei na escola bíblica dominical, todas as igrejas descendem do movimento reformado. Sejam elas históricas, sejam elas pentecostais ou até mesmo as neopentecostais. Todos nós somos oriundos desse movimento. Talvez você pensou, não aguento mais o pastor, lá vem ele com esse negócio de sola. Lá vem ele, esse pastor, ele é solas dele, viu? Mas é que é importante para nós como fundamento da nossa fé, igreja. Nós entendermos que houve um movimento para que a Escritura voltasse a ser autoridade na igreja, como nós vimos na escola bíblica. O movimento da reforma protestante, além de muitas coisas, é a luta de tirar as Escrituras da mão do clero e dizer, não, a Bíblia é na mão do povo. Somente a Escritura é fundamento de fé para nós, não os nossos sentimentos. A reforma, ela nos lembra, meus amados, que a Escritura é a única regra de fé e prática para a nossa vida. A Escritura, a reforma nos lembra que a palavra é firme, mas o homem é falho. Sim ou não? E isso, queridos, nós nem precisamos olhar do lado. Basta a gente olhar para a gente mesmo. Nós nem precisamos pensar em alguém. É só a gente olhar para nós. Então você veja que a Escritura é o fundamento da palavra de Jesus. Eu vou ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Ele não fala por si, ele interpreta os eventos à luz da Escritura. O próprio Filho de Deus se submete à Escritura, sim ou não? Perceba que mesmo com aquela declaração de fidelidade de Pedro, dizendo, não, Senhor, eu não. Jesus poderia ter se comovido, irmãos, e ter dito assim, Pedrão, que show essa sua declaração, como você é fiel. Quer saber de uma coisa? Para você não vai valer. Porque eu estou vendo o desejo aí no seu coração. Eu estou vendo aí o desejo no seu coração. Só que o que Jesus está vendo é muito mais longe. Porque ele sabe que logo, logo, esse mesmo cara que está aí, ó, dizendo assim, eu vou até a morte, 3 vezes o nega. Queridos, Deus não pode ser fiel a nós, por maior que seja a nossa fé. Deus não pode ser fiel a nós, porque nós somos falhos, nós somos frágeis. Pedro confia na sua devoção, irmãos. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. O problema de Pedro, queridos, é a confiança exagerada nos seus sentimentos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem horas, irmãos, que a gente está no fogo azul. Tá ou não está? Ih, Jesus! A gente está aqui que está no fogo azul, pastor. Está naquele momento assim, sabe? Igual quando você acende o bujão de gás, o primeiro aquele, né, que você acabou de trocar aquele fogão azul. Tá uma metralhadora de glória. Amém? Está repreendido, Satanás, tudo você repreende, tudo você ora, e cai por terra, e aleluia. Mas tem dia, meu irmão, que você está igual a hiena do desenho, ó dia, ó céu, ó azar. É ou não é verdade? A gente é assim, meus irmãos. Frágeis demais. Então a gente não pode confiar nos nossos sentimentos, igreja. Por isso é que nós precisamos fortalecer a nossa fé nesses lemas da reforma. Somente a Escritura. Porque tem dia que o teu coração vai estar assim, ó.
pulsando por Jesus, meu irmão. Você vai estar crendo em tudo. Só que tem dia que você vai levantar com um sol desse jeito, mas vai estar nublado para você. Já viveu isso? Está sol, mas você só vê nuvem, escuridão. Eu pergunto para você, a palavra de Deus mudou em alguma coisa? Não, porque a palavra de Deus dura para sempre. Aleluia, amém, meu irmão. Somente a Escritura é fiel, nós não somos. Nós não somos, mas a Escritura é. Então qual é a nossa única esperança? Firmarmos a nossa vida na palavra, meu irmão e minha irmã. Eu pergunto para você, qual foi a autoridade que valeu na vida de Pedro aqui nesse momento? Qual foi a autoridade que ele se submeteu? A da palavra ou do bom desejo do seu coração? Vamos voltar a dizer, é um bom desejo. Porque eu pergunto para você, quem quer cair? Você quer cair? Ninguém quer, eu não quero. Mas quem está de pé? Mas a gente não quer cair. Então é um bom desejo. Então Pedro, ao invés de se submeter à autoridade da palavra, ele se submete ao desejo do seu coração, à autoridade do seu desejo, e por melhor e mais legítimo que tenha sido. Só que o que eu quero é que você escute, meu irmão, novamente, porque a própria Escritura, ela vai dizer em Oséias, capítulo 6, versículo 4, o que farei com você, Efraim? O que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Você reconhece isso na sua vida? Eu reconheço na minha, irmão. Sabe uma coisa que eu cansei na minha vida, irmãos? Já tem muito tempo que eu cansei. É de ser forte. Cansei. Cansei de, na minha força, não, Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, e eu sou justamente isso aqui, ó. Meu amor, cedo passa, é como a névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada, logo desaparece. Então eu preciso firmar a minha vida nas Escrituras. Esse contraste mostra o que, meu irmão? Como a autoconfiança humana nos leva a quê? A relativizar as Escrituras. Compreendeu isso? Deixa eu te falar, a autoconfiança humana, por que nós reformados temos problemas com teologia da prosperidade do coach? Por quê? Porque fazem com que os homens acreditem em si. Entende isso? Esse é o nosso problema. Porque tem um discurso de despertar em você uma autoconfiança. Não, não é autoconfiança, não. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É morte. É morte. O evangelho é caminho de morte. Então você veja que esse contraste mostra como a autoconfiança humana vai nos levar a relativizar as Escrituras. E os nossos sentimentos, por melhores que sejam, podem falhar. Mas a Escritura jamais vai falhar. Ela não falha. O lema Sola Escritura afirma que somente a palavra de Deus é absolutamente confiável. Amados, quantas vezes nós confiamos mais em nosso coração, em experiência, ou em opiniões dos outros do que na própria Escritura, quando a própria Escritura diz que o nosso coração é o quê? Jeremias 17, versículo 9. Querido Jesus, apesar do bom sentimento de Pedro, ele disse para aquele cara, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que é que Pedro faz? Insiste na sua autoconfiança.
ele insiste. Ele diz: não, de maneira, ainda que eu precise morrer, eu não te negarei. Meu irmão, cuidado com o que você anda ouvindo por aí. Cuidado. Jesus declara a verdade com precisão. O que nós vemos? Nós sabemos que a queda aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, eu não quero ir lá. Mas depois você lê o texto, todo mundo conhece esse texto, irmão. Jesus é preso. E já quando Jesus é preso, escute uma coisa. Em Mateus 27, versículo 51, diz assim: Pedro o seguia de longe. Cadê? Cadê aquele cara que disse: não, eu não? Cadê aquele cara que falou assim: eu vou até morro? Você compreende que você não pode, escuta, meus amados, não fundamentem a piedade de vocês nas suas emoções. Não fundamentem. Isso é um perigo. Vocês precisam estar fortalecidos somente na Escritura. Pedro caiu, meu irmão. Pedro caiu, mas a palavra se cumpriu. Por isso que somente a palavra é fiel. Infelizmente ele caiu. A gente sabe que depois ele vai ser restaurado, mas a palavra se cumpre com precisão. A palavra se cumpre confirmando a sua infalibilidade, meu irmão e minha irmã. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo. Paulo, é a última carta que ele está escrevendo. Paulo sabe que vai morrer. E ele deixa uma série de recomendações ao seu jovem discípulo, pastor Timóteo, da igreja de Éfeso, que está vivendo uma crise, muito novo, muito jovem, dirigindo uma igreja muito grande, muito importante, e não é respeitado pelas autoridades dessa igreja. Os cabeças brancas olham com desconfiança para Timóteo, ele é muito jovem, e Paulo está escrevendo: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze você porque você é jovem. E ele continua dando orientações. E é interessante que o versículo 1 começa assim. Já acharam? Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de... Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você está achando que Paulo está falando dos homens fora da igreja? Olha o versículo que vem. Versículo 5. Tendo forma de... Ou seja, a gente costuma olhar para esse texto e falar assim: olha os homens lá fora. Não. Esses homens têm forma de quê, igreja? De piedade. São homens que a gente costuma dizer assim: homem de Deus, ungido do Senhor. Olha o ungido de Deus. Tem forma de piedade. Você olha e fala assim: que bênção. Mas, meu irmão, negam a eficácia, porque se tivessem de fato uma piedade verdadeira, não seriam o que são. Entende isso? Não seriam, é apenas uma forma. O que é que Paulo vai dizer para Timóteo? Veja só aqui, versículo de número 14. É interessante que depois Paulo fala dele também. Mas o que Paulo quer dizer a Timóteo? Quanto a você, não olhe para os outros. Não olhe para os outros, Timóteo. Você permaneça naquilo que
e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Ou seja, não vá atrás de novidades, Timóteo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o falso mestre, ele sempre vai aparecer com algo novo. O falso piedoso, o pseudo religioso, ele vai dizer assim para você: eu estou com uma revelação quentinha. Estou com um negócio aqui que, Deus deu só para mim. Eu e Deus, Amados, tome cuidado. Tome cuidado, porque todo ensinamento que não estiver baseado nas Escrituras precisa ser denunciado por nós como igreja de Jesus Cristo. Permanece naquilo que você aprendeu. Versículo 15, que desde a infância, você aprendeu. Timóteo, ele era filho de grego, mas de mãe judia. Olha que interessante, Timóteo, o pai dele era grego, ele não foi circuncidado pelo pai. Quem o circuncidou foi Paulo, mas a mãe Eunice e a avó Lóide, que eram duas judias, educaram ele na palavra. Trouxeram a Bíblia para dentro da casa delas e educaram Timóteo. E aí ele fala aqui, versículo de número 16. Está escrito o que aí, meus amados? Toda a Escritura útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Com qual finalidade? Irmãos amados, deixa eu fazer um apelo aqui. Queridos, vocês precisam vir para a Escola Bíblica Dominical. Escute isso, vocês precisam, meus irmãos. Não é porque eu quero. Porque eu fico feliz quando está cheio. Fico mesmo, porque hoje fiquei felizão. Muitos irmãos responderam ao meu apelo. O Carlos até brincou comigo e falou assim: nossa, está tão fofo no vídeo. Miserável, né, irmão? Miserável. Não, está tão fofinho no vídeo. Olha, de vez em quando a gente fica fofo, de vez em quando a gente dá o Espírito vem e dá uma fofura. Amém, meu irmão? Mas, queridos, entenda uma coisa, veja só, se a Escritura, ela é útil para o ensino, e ela foi dada a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, aperfeiçoado, como é que você acha que você vai crescer na fé sem o estudo das Escrituras, meu irmão? Entenderam isso, igreja? Vocês compreendem? Não faltem mais na EBD, não. Faz um esforço, irmão. Pastor, mas eu trabalho tanto. Eu sei, tem irmãos que eu sei que trabalham mesmo. Mas, meu irmão, faz um esforço. Não é por minha causa, não. Não é porque eu quero, não. É para o teu bem. É para que você confie mais nas Escrituras do que no que você sente. Vamos voltar lá para o texto de Mateus 26, para a gente concluindo. Amados do Senhor, o sola Escritura significa isso. Apenas a Escritura é totalmente confiável, porque é a palavra inspirada de Deus. Irmãos, quando tudo parece ruir, quando nossas forças, nossa fé, nossas promessas ruem, ainda assim a palavra de Deus permanecerá firme. Aleluia. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, a reforma protestante, ela não criou nenhuma novidade. A reforma protestante apenas reafirmou algumas coisas que a igreja tinha esquecido. Entre elas somente a Escritura é suficiente, clara, inspirada e autoridade suprema sobre a igreja e o crente. Amém, meus irmãos? É isso. E eu queria ir para o final dessa mensagem, meu irmão e minha irmã, mostrando para vocês algumas, como é que a gente aplica hoje, tá, pastor? Já entendi então, que eu não posso confiar nos meus sentimentos. Não, somente a Escritura. Por mais que te machuque,
por mais que te confronte. Pedro foi confrontado pela palavra, sim ou não? Não é isso? Houve um confronto. Hoje todos vocês vão cair. Ele se sente confrontado, ele fala, eu não. E a gente não aceita o confronto. O que a gente quer? Aqueles versículozinhos. Eis que estou contigo, eis que vou com você, vou na tua frente, abrindo os caminhos tortos, eu vou despedaçando o serrolho de ferro, né? Aquele irmão que tem o costume de orar e abrir a Bíblia. Ah, não, esse versículo não, esse aqui não. Né? Esse aqui não pode ser esse. Senhor, fala comigo. Não, ele também não. Até achar Isaías 40. Eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo, não temas, que eu te ajudo. Ah, agora Deus falou comigo. Deus fala nos confrontando, irmãos. A palavra de Deus muitas vezes é confronto, meus amados. E cabe a nós apenas uma coisa, nos submetermos. Na sua vida pessoal, eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, não confie nos seus sentimentos. Não confie nas suas experiências, nos seus achismos. Submeta-se à Escritura. Quando o seu coração disser, eu jamais, lembre-se que só a palavra é firme. Amém? Quando o seu coração disser, você não é, a palavra é. Na sua vida na igreja, não construa a sua fé sobre tradições. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem crente crendo em inveja. Você acredita nisso? Crê em inveja. E ainda vai achar fundamento bíblico. Vai pegar um versículo lá, não, porque olha, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Uma parte da igreja evangélica hoje dorme sob tradições que não têm fundamento, são apenas tradições. Que vai passando, se repetindo. Que não sabe porque se faz aquilo, porque sempre se fez. Toda doutrina, todo ensino, todo culto deve ser examinado à luz das Escrituras. Na nossa vida cultural, na nossa vida social, irmãos, como é que eu vou viver o solo Escritura lá fora? O mundo apresenta 1000 filosofias, ideologias, ciência, mas só a Escritura interpreta corretamente a realidade e guia a nossa conduta, meus irmãos. Eu quero, concluindo, falando para você de uma coisa, não sei se você sabe disso. Lutero, ele fixou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Por isso que outubro é o mês da reforma. Só que Lutero foi perseguido pela igreja que não queria voltar para os seus fundamentos. Em 1520, Lutero recebeu a bula papal da sua excomunhão. Lutero é excomungado pelo Papa Leão X, como herege, proibido de continuar sendo sacerdote, mas para ele amém. Em 1521, Lutero é chamado naquilo que nós conhecemos como dieta de Worms. O que é uma dieta? Era uma reunião de autoridades, junto com o príncipe da Alemanha, autoridades políticas e religiosas. Amém, meus irmãos? Porque até então, a reforma está borbulhando. Lutero é chamado por essas autoridades. Lutero é chamado pelo Papa. O Papa está nessa reunião. Os livros de Lutero, os escritos dele, é colocado em cima da mesa. E aquelas autoridades dizem para ele, nega isso aqui e nós te perdoamos. Nega. Volta atrás. Só que meu irmão e minha irmã, ali estava um monge simples, diante das maiores autoridades da época, com a sua vida em risco. Ele poderia confiar em si mesmo, amém? Como fez Pedro. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter cedido ao medo. Entenda, ele está diante do príncipe da Alemanha, ele está diante da maior autoridade religiosa da época.
dizendo a ele: nega tudo isso aqui, nega tudo isso que nós vamos te receber de volta. Mas Lutero não confiou em seus sentimentos, nem em tradições humanas. Sabe qual foi a resposta de Lutero para aqueles homens? Eu vou ler para você. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por clara razão, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios, visto que eles têm errado repetidas vezes, se contradizem, eu estou cativo às Escrituras. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei me retratar, porque não é seguro, nem correto agir contra a minha consciência. Que Deus me ajude. Amém. Que nós, irmãos, possamos levar esse lema para a nossa vida, igreja. A gente não aceite outra coisa senão as Escrituras. Correndo o risco que tivermos que correr, que a minha vida e que a sua vida esteja fundamentada. Aprenda isso. Quando confiamos em nossas forças, caímos como Pedro. Mas quando confiamos na palavra, permanecemos firmes como Lutero, diante de todo o império das trevas. Nossa geração precisa de cristãos que, diante da pressão cultural e religiosa, repitam com a vida: eu estou cativo à Escritura, eu não posso agir contra a palavra de Deus. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra nessa manhã. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, pela obra que o Senhor tem feito na vida dessa igreja. Apesar de mim, eu sou um miserável, Jesus. O Senhor sabe disso. O Senhor conhece as minhas lutas. Mas o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem sido bom com essa igreja e com tantas outras por aí, aonde há homens fiéis à palavra e não aos sentimentos do povo. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor acendeu na nossa igreja esse amor, porque o Senhor colocou na nossa igreja, Deus, essa marca de sermos uma igreja comprometida com a tua palavra. Senhor, que para nós, que para essa igreja, nós possamos sempre afirmar, como Lutero, que o tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho, da graça e da glória de Deus. Que nós não venhamos abrir mão disso, Deus. E que nós sejamos por ti guiados a vivermos esse lema da reforma. Ajuda a gente, Senhor. Quando o Senhor perceber que nós estamos confiando demais em nós mesmos, nos traz de volta para as Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, nós não estamos livres do orgulho. Nós não estamos livres porque nós estamos lutando contra uma natureza carnal que ainda habita em nós e que quer nos levar ao orgulho, Senhor. Mas todas as vezes, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor contemplar o orgulho das nossas emoções e sentimentos, que o Senhor nos guie para a Tua palavra, para que na nossa vida somente a Escritura tenha autoridade. É o que nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz...